diferença entre a crise que você está vivendo e a crise que qualquer ser humano possa passar é quem está à sua frente. A afronta vem dando a senha do milagre. A dívida é de Jesus, Ele não paga a dívida. Então, se a tua guerra está ligada à tua fé trará sobre esta situação a resposta chamada milagre. Levanta a mão e pega essa palavra. Neste segundo semestre, a crise que bateu à sua porta, você não esperava, você foi pego de surpresa, mas porque você tem aliança com Jesus, se prepare, você vai ter testemunho para contar dessa palavra, e você vai passar a virada do ano dizendo: Deus se levantou a meu favor, e a crise deu lugar a milagre. É bem verdade que nenhuma crise manda e-mail dizendo que vai bater a porta da nossa vida. Crise é sempre o efeito surpresa. Efeito este que a gente não está preparado para passar. E por isso o nome é crise. A palavra crise, queridos, no grego vem da palavra crisol. É o mesmo recipiente que o ourives trabalha para purificar prata. E como é que se purifica este metal, a prata? Alta temperatura. Já parou para pensar que toda crise mexe com as nossas emoções? Ela pode ser emocional, ela pode ser sentimental, familiar, financeira. Basta ter um boleto vencido que isso vai mexendo com a nossa estrutura. Nos leva a alta temperatura. E é aí que o posicionamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vai fazer a diferença. Estou falando para você que está sem dormir. Estou falando para alguém aqui que está desesperado, entrou aqui hoje dizendo: o que é que eu vou fazer? Eu estou te dando boas-vindas à alta temperatura, porque a alta temperatura valida o nível do metal precioso que você é. É na alta temperatura que a qualidade sobe. Na alta temperatura que nós vamos ver se é de verdade, se é validado o metal. Assim como o ouro, assim como a prata, que é purificado e tem o seu valor, a alta temperatura da crise está sinalizando que Deus não deixará com que esta crise coloque você num nível tão baixo. Pelo contrário. Como então vencer essa crise que não me mandou e-mail, não me mandou um WhatsApp, me pegou de surpresa? Eu sirvo a Deus, estou na casa do Senhor, e essa crise bateu. De um lado tem um inimigo mandando dardos inflamados do maligno para que se construa fortalezas no campo da minha mente. O que são fortalezas? Pensamentos nocivos como: desista, vai embora, acabou. O que adiantou estar na casa de Deus? Dardos inflamados da dúvida, do medo, da desistência. Como é que eu vou ter posicionamento de vencedor diante da crise? Versículo 25. Olha o verso 25 como ele inicia. Ele inicia com uma afirmação. Posicionamento. Vosso mestre está devendo, ele não paga? E ele está dizendo: sim, ele paga. Ele paga tudo. Que versão é essa? Versão de Kenzo Oliveira? Olha aqui, ó. Disse ele: sim. Bota nessa. Subiu a versão? Meu filho, deixa nessa versão. Sim. Claro que ele paga tudo. Paga tudo. Você consegue dizer para a pessoa mais linda que está ao seu lado: tem? Tem mais linda que eu não. Olha aí, vê se tem. Não tem, tem sim, é o que temos para hoje. Olha pelos olhos da fé e diga assim: o Jesus a quem você serve paga tudo. Paga tudo. Já pagou o boleto vencido do escrito de dívida que era contra nós. Está
destituídos da glória eterna. Há pouco mais de 2000 anos ele levou o escrito da dívida, a cédula impagável, pagou na sua morte e ressurreição, expôs a vergonha publicamente, principados e potestades, e dele mesmo triunfou, os expôs da vergonha. Então nessa noite levanta a tua cabeça, porque você não deve nada para Cristo. Se Jesus pagou o que era impagável, vai dormir o sono do justo a partir de hoje? Toque alguém que assim, vai dormir o sono do justo. Fala para esse crente com carinho assim, você vai ler 10 vezes o Salmo 4, verso 8. Surtei aqui, esposo da tese. Você toca bem, senão vai mexendo comigo aqui. Fica isso. É o tal do pede. Pede em lá. Worship, aleluia. Dia inteiro na minha cabeça. Eu passo por isso. Glória a Deus. Voltemos aqui. Só que Pedro não é o administrador e não assina o cheque. Como é que Pedro está falando que Jesus paga a conta se o inimigo levantou que tem uma falha, que tem uma brecha? E eles não encaram Jesus, mas encaram quem será o pastor da igreja de Jesus. Perceba que nenhuma crise ela é despercebida das trevas. Toda crise que bate a sua porta é para minar sua fé, chamada e propósito. Tem alguém me ouvindo aqui? Então, olha o posicionamento de Pedro, e é este o nosso posicionamento para esse segundo semestre. Não negocie com a crise, mas libere, declare a palavra que você carrega, mesmo que no momento da crise não tem, não dá, é impossível. Abra a boca e libere, porque a igreja tem um nível de autoridade que o homem comum, o homem natural, o homem carnal não tem. O que foi? O que Jesus declarou e deu à igreja? O exousia da igreja. Que delegação de autoridade foi dada? Ei, o que ligar na terra? Então começa a ligar na terra que os teus filhos vão estar no próximo batismo. Começa a ligar na terra que a tua casa vai passar no altar de Deus a maior virada da sua vida. Começa a ligar na terra que essa crise não vai acabar com o teu casamento. Começa a ligar abra a tua boca. Então eu aprendo aqui sobre posicionamento. Ele paga. Imagine a cara de Pedro. Ele paga. Quando o assunto está impossível, ele faz milagre. Ele paga normal, mas se enroscar, aí acontece milagre. A pergunta é simples: onde está o tesoureiro para pagar essa dívida? O nome dele é Judas Iscariotes. É ele que detém a bolsa. E se ele estivesse ali, era isso aqui, ó. Quanto é que é? Me dá o recibo, CNPJ da igreja que eu tenho que jogar na contabilidade da igreja. Só que Judas não está. E por que Judas não está? O texto não nos diz. A gente pode pensar, ou ficou retardatário, ou adiantou o passo. Judas que paga não está ali. E o que isso tem a ver com a sua vida? São aqueles dias que Deus nos tira da mão dos homens que poderiam nos ajudar, que nos prometeram tanta coisa, que disseram que estaria com a gente, que a gente poderia contar com eles, e eles sumiram. Tem alguém me ouvindo aqui? São aquelas promessas humanas, são aquelas perdas irreparáveis de pessoas que conviviam conosco e foram embora para a eternidade, que sempre nos ajudaram, e no dia do nosso sufoco a gente pensou: se fulano estivesse vivo, eu não estaria passando por isso. Tem alguém me ouvindo aqui?
Postura. Levanta a tua cabeça, minha filha. Levanta a tua cabeça, meu filho. Levanta os teus olhos. Porque você está sendo matriculado na escola da dependência. O que é a escola da dependência? É a escola que vai gerar presença chamada milagre. Quanto mais dependente, quanto mais profeta no meio do caos, pode haver caos, mas se da tua boca sair haja luz, se prepare. O que está posto não ficará da forma que está. O cenário em que está a sua história não permanecerá. Você pode dar um brado dizendo: eu creio nessa palavra. Você consegue ver o texto de Pedro entrando em casa? E o mesmo Jesus no texto, pastor Bruno, está lá na sala de vídeo da casa de Pedro. Pedro está lá no hall. O Pedro está lá sendo explorado pelos cobradores. Pastor Bruno, você está me ouvindo? Está de olho fechado, está meditando. Amém. Aleluia. E Pedro está do lado de fora. E Jesus está aqui no The Chosen, na sala, está maratonando o The Chosen. Está se vendo. E agora entra Pedro, esbaforido, trêmulo, sudorese, porque foi pego de surpresa, mas não negociou o chamado. Ele poderia dizer assim: eu vou aqui no meu concorrente, eu vou pegar esse dinheiro emprestado, eu vou no banco, eu vou no agiota. Não, Pedro começou a entender que a causa é do reino. Se é do reino, o reino resolve. Por quanto tempo você vai querer resolver essa situação? Que é o altar que resolve. Pedro poderia dizer para os cobradores: fica aqui, eu vou resolver esse problema. Não, a dívida não era de Pedro. Eles disseram: seu mestre está devendo. Então para onde Pedro vai? Para onde você veio hoje? Para o altar. Para onde Pedro foi? Para o interior da sua casa, onde está Jesus. Você está comigo aqui, meu irmão? Quando Pedro adentra, versículo 25, gostei dessa versão. Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? Fica nessa versão que eu amei. Nas versões que a gente tem, Almeida, Corrigida, Fiel, NVI, o texto diz assim: que Jesus se antecipou dizendo: que te parece, Simão? Deus tomou o pastor Bruno hoje aqui. Hoje ele deu lugar. Eu não estou aqui todo culto, então hoje você deu lugar. Deus tomou essa casa hoje. Eu recebi a minha vitória aqui hoje. Você crê nisso? Mas e se eu tivesse ficado em casa? E se você tivesse ficado em casa? Aprenda isso. Quando você diz não vou porque eu não estou bem, você negociou com a guerra. E a guerra naquele dia venceu. Faça como Pedro, abra a boca e diga: vai ter vitória, e corra para o altar. Pedro correu para Jesus. Pedro não foi no agiota, Pedro não foi no banco, Pedro não foi nos concorrentes de pescaria pegar emprestado. Ele correu para Jesus. E quem corre para Jesus, o altar se antecipa. O que aconteceu aqui hoje no mover? O altar se antecipou a tua dor, a tua aflição, a tua guerra. Você foi renovado, você foi renovada. Cadeiras foram quebradas, fortalezas vieram ao chão. Renovo de Deus tocou a tua vida. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você não negocia com a guerra, com a crise, e vem para o altar se antecipa. Jesus está dando uma aula de protocolo do reino. Só quem é do reino entende o que Jesus está ensinando. Os cobradores estão aqui, Jesus pega Pedro, é a minha imaginação do texto.
Ô Pedro, de quem cobram os reis da terra os tributos, o censo? Dos filhos da terra ou dos estrangeiros? Só que Jesus não está ensinando isso para o Pedro. Mas como Pedro foi afrontado, Jesus está falando para o Pedro que foi afrontado, mas dando a devida resposta para quem não cobrou. Você está comigo aqui ou não? Por que é que você quer se defender nessa guerra? Se a tua causa é do reino. Aprenda a esperar a defesa do Senhor. Ele virá a teu favor. Aprenda! Porque a guerra que você vive não é porque você vive, é porque você serve ao Senhor. Então, por causa da tua aliança, Ele virá e responderá à altura. Jesus não defendeu a dívida, Ele defendeu a legitimidade do reino. Jesus não falou assim, quanto é que é a dívida, eu vou pagar. Não, Jesus disse assim, de quem cobram os reis da terra os tributos ou os censos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Jesus está falando de filiação. A maior autoridade que você tem no mundo espiritual é ser filho de Deus, não é ser devedor. O Brasil não é empurrar com a barriga uma dívida, uma situação. O Brasil, nenhuma dívida pode tirar de mim você a identidade maior que o inimigo não aguenta. E qual é? Filho de Deus. A maior unção que existe, filho de Deus. Então Jesus está resolvendo uma crise, mostrando para a crise que Pedro, ele é filho do dono da terra. Porque tem muita gente esquecendo a sua identidade por causa da crise. Tem muita gente nivelando a sua alma por causa da crise. Tem muita gente esquecendo quem ela é e o que Deus é e se dobrando a batalha. Como é que Pedro vai vencer essa crise? Diga comigo, se posicionando. O ensaio pode melhorar. Diga, se posicionando. E vendo o milagre. E agora Jesus então, no verso 26, vai começar a dar a lição. E o que Jesus diz no verso 26? Os filhos estão livres de passar por essa guerra. Você é livre. Você é livre da condenação da lei gerada pelo pecado e pela iniquidade. Você é livre da condenação da maldição. Sabia que você é livre? Sabia que em Jesus você não é o próximo modelo de repetição do fracasso da sua família de origem? Você sabia disso? Você sabia disso, que você não é responsável porque se alguém não subiu na vida, não alcançou uma universidade, uma especialização, uma pós-graduação, a culpa não é sua. Pelo contrário, Deus te deu vida para que você venha com a sua vida mostrar que a bênção sempre será maior que toda a maldição passada. Você sabia disso? Fala para 10 aí, você é livre de todo o ataque da tua família. Pode dizer isso, você é livre. Você fala muito rápido com o irmão do lado. Fala com mais calma, diga assim, você é livre. Você é livre da dor sentimental, do divórcio familiar, da falência ruim, da pobreza. Você é livre do câncer de família, da diabetes. Você é livre. Você não paga pedágio para viver. Você é legítimo na terra. De quem cobram as dívidas, de quem não é legítimo. A tendência Jesus levou sobre si. Você é livre. Fala para alguém de louca. Você é livre. Versículo 27. Agora Jesus está dizendo como vai pagar aquela dívida inesperada. E até agora, quem assina o cheque não apareceu. Judas Iscariotes. Jesus vai dizer para Pedro, para que não se escandalizemos, está apontando para eles.
O que eu aprendo aqui, pastor? Eu aprendo: crise na vida do crente é um sinal profético para milagre. Vou falar de novo. Crise na vida de um crente de Deus é sinal profético para milagre. Você pode ter enfrentado algumas crises no primeiro semestre e se imaginar como chegou aqui. Não é a sua força, não é a autossuficiência, não, é o poder de uma palavra que nos sustenta. Você chegou no segundo semestre porque aquele que começou a obra na sua história de vida, ele tem que completar. Mas por que é que agora essa dívida vai ser resolvida? Porque um homem se posicionou quando não tinha dinheiro no caixa e disse: sim, ele paga. Glória a Deus. Então ele se posiciona e o céu se manifesta. O que te parece, Simão? Você é filho legítimo. Não se dobre a essa batalha. Não se curve a essa afronta. Você é legítimo, mas eles não me reconhecem. Você não vive de aplausos de internet, de likes, comentários. Você tem que ter identidade de quem você é. A maior autoridade que eu tenho na minha igreja é a autoridade de filho. Aí Jesus diz assim: para que não nos escandalizemos. O que Jesus está dizendo? Existem guerras e crises que é melhor você ficar com prejuízo do que descer no nível mínimo. Meu Deus. Porque se você brigar por uma razão, você pode adoecer. E uma alma adoecida não entende o tempo da visitação do Pai. Uma alma que nutre rancor, ressentimento, sede de vingança, ela perde o tempo da visitação do milagre. Porque o milagre é inclinado ao meu espírito. É o Espírito Santo que quer falar ao meu espírito. Mas se a alma tomar a dianteira, o espírito fica inutilizado e eu não escuto a voz do espírito, o discernimento vai embora. Eu não começo, eu não vivo mais debaixo da orientação do espírito e eu começo a viver uma vida vulnerável. Chega de vulnerabilidade na tua fé. Um dia você quer, outro dia você está mal. Vem um culto e falta 3. Pare de negociar com essa guerra e aprenda de uma vez por todas que a tua caminhada com Jesus te dará autoridade para ver crise se transformar em milagre. Levanta a mão, eu quero liberar essa palavra. Até 31 de dezembro, crises que você não conseguiu vencer no primeiro semestre serão transformadas em milagre. Levanta a mão. Crise na família, crise na área financeira, crise na saúde emocional, na saúde física, carreira profissional, porta que não se abriu no primeiro semestre, dívidas arroladas, situação precisando de um requerimento da justiça humana, causa da justiça, papéis que precisam ser assinados, vendas que precisam acontecer, clientes que precisam vir. Prepare a tua fé, posicione-se, porque crise dará lugar a milagres da parte de Deus. Tem alguém que pode se expressar nessa noite? Levante a tua mão direita e diga após mim, diga: crise é um sinal profético para milagres. Eu estou no verso 27. Vai ao mar. Jesus não deu a ele a possibilidade, por ser ele pescador profissional de carreira, dar a ele o direito de escolha. Você quer ir de tarrafa, molinete? Você quer ir com rede? Você quer resolver isso aí com barco, mar adentro? Jesus então impôs. Jesus deu a direção para o pescador profissional. Vai ao mar, mas vai com anzol. Não se fala com um ex-empresário do ramo da pesca, na área que ele é bom, que faz, resolveu uma situação inesperada, uma saia justa. Não faz isso com ele, não manda ele pescar de anzol, porque na mentalidade de um pescador profissional, pescar de anzol é para quem está com a conta paga. Pescar de anzol é para quem
quer esparecer a cabeça e vai lá para a Baía de Guanabara, uma traileira, fica lá a noite toda. Eu estou com um problema aqui agora, você está me mandando pescar de anzol. Se o Senhor nunca me viu pescando de anzol, o dia que o Senhor me conheceu, eu dei o meu barco para o Senhor pregar. Eu tinha sociedades de reis. Qual foi o dia que o Senhor viu essa habilidade de eu pescar de anzol? Anzol na minha geração é coisa para garoto, aprendendo a pescar na beira do mar. Você está ofendendo a minha especialização. Só que o mar é dele. Os cardumes, ele. E aqui é uma direção para alguém. Não tente resolver essa crise, porque você está vendo na internet todo mundo com redes. Aquilo que você imagina ser o que você precisa ser grande, para Deus isso é pequeno. Aprenda isso. Não é o anzol ou a rede. O que vai fazer a diferença é você pôr em prática a direção recebida. Por que Jesus manda ele ir ao mar? Porque nenhuma crise será vencida se você ir embora, se você recuar, se você negociar com ela dizendo assim: não vou dar mais nem glória, não vou ofertar, não vou dizimar, eu não vou parar, porque a crise está grande, a peleja, a afronta, a retaliação. Então você está negociando. Ir ao mar é encarar uma realidade de vida. Só você e Deus sabe. É chegar em casa depois de um culto e ver uma guerra. É ir para um ambiente hostil do seu trabalho, gente querendo puxar o teu tapete. Você é crente. Se você não fosse servo de Deus, você já tinha mandado meia dúzia para aquele lugar. Ainda que você pense, você não fala, aleluia, glória a Deus. Ainda que você esteja sendo consumido nas emoções por questões que, se dependesse de você, você já tinha resolvido. Mas você se sente impotente na mudança do comportamento de um filho, de uma esposa, de um esposo. O inimigo bombardeando tua fé pequena. Ó, o outro já deu testemunho ali. Para você nada é fácil, tudo para você é difícil. E você é como Pedro, sim, ele paga, ele resolve tudo, vai dar tudo certo, aleluia, glória a Deus, é a alma ferida. Então, se você chegou nesse nível, por que você está resistindo a encarar o mar? Encare o mar. Porque agora não é uma emoção ferida, o rancor que vai te fazer encarar, é debaixo de uma palavra. Quem está dizendo é o dono do mar, dizendo para o pescador: vai ao mar. Levanta a mão e pega essa palavra. Nós estamos na quarta-feira e o Senhor está te dizendo: você vai encarar a tua quinta-feira, a tua sexta, o teu final de semana, ainda o mês de julho, o segundo semestre, debaixo da minha palavra. Segura na mão de alguém, pelo amor de Deus. Você não vai abandonar a sua família, você não vai abandonar a igreja, você não vai abandonar o projeto que você começou no primeiro semestre, você não vai abandonar este sonho que você começou a gerar, você não vai abandonar nada, ainda que não tenha sido concluído. Você vai ser perseverante, você vai ao mar. E aí eu começo a imaginar Pedro procurando o anzol na casa dele. Eu começo a ver essa cena, Pedro procurando o anzol. Jesus, uma garrafada só não resolve esse problema para meses. Mas nunca foi do teu jeito. Você está prestes para contar uma história, e pescador tem história, Pedro. Se tem uma classe de gente que tem história para contar, se é verdade ou não, é o tal do pescador, Pedro. E você está prestes a ter uma história na sua vida que, juntando todas as redes da sua história, você não vai ganhar dessa história com anzol. Eu queria que você olhasse para esse crente lindo e dissesse para ele: prepare-se nesse segundo semestre.
Vira para o irmão do lado e diz assim: prepare-se. Queria que os pastores me ajudem, pastores. Para aí, para o povo se animar, diga lá: prepare-se para esse segundo semestre. Você tem história para contar com uma arma que muita gente não dá nada, que muita gente não bate palma, mas você vai ter história para contar. Por que Jesus mandou ele ir ao mar e deu a ele um tipo de armamento? Vai com o anzol. Porque na mente do pregador que nos fala, tinha muito tempo que Pedro não pescava com o anzol. E é na crise que o Espírito Santo vê a oportunidade de trabalhar o nosso ego, a nossa soberba. É na crise que o melhor momento para sermos moldados, para voltar às primeiras obras. Sabe por que aponta o anzol? O primeiro amor. As primeiras obras. Mas botaram na tua cabeça que agora só se resolve com rede. Quem te falou isso? Você não era o que se tornou. Você não tinha o que tem hoje. Só que o anzol chamado oração, jejum, monte, resolvia lá atrás. Meu Deus, aleluia! O anzol chamado evangelismo funcionava lá. Deus melhorou um pouquinho a sua vida, você não evangeliza mais. O Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: pega teu anzol chamado vida de oração, jejum, monte, santidade, adoração, dízimo, oferta, louvor, devocional, evangelismo, vida na comunhão do corpo. Vem quando quer. Aparece até que a igreja se tornou um cardápio de restaurante. Você quer vitória no segundo semestre? Limpa teu anzol, tira essa poeira. Senhor, aqui está o anzol, a isca, está tudo certo. E agora? Vai ao mar. Isso não foi tarefa fácil. Porque você está falando com ex-pescador e vai passar no meio de ex-concorrentes que viu Pedro abrir mão de ser pescador de peixe, porque ele acreditou numa profecia: eu agora serei pescador de homens. Então ele vai passar no meio dos seus antigos concorrentes e a galera vai rir e dizer: tem 3 meses, te falei? Quebrou, foi dar dinheiro para o pastor, está vendo aí? Está de anzol. Foi se meter com esse, largou tudo, é louco, foi para a igreja. Está com anzol. Você imagine Pedro andando no meio do povo? O que houve, Pedro? Pedro dizendo assim: ei, eu estou debaixo de uma palavra do altar, vocês não vão entender. Nem eu estou entendendo muito, eu estou sendo tratado também. Mas entre o meu querer, eu vou botar em prática o querer do altar. Tem alguém ouvindo aqui? Glória a Deus! E a ordem é pescar o primeiro. Não existe plano B. Não existe se não conseguir o primeiro, o segundo, o terceiro. Você não é do reino? Então aprenda isso. Se você prioriza o reino de Deus, esse segundo semestre, tudo na sua vida vai ter que ser o primeiro. Cheguei de São Paulo cansado. Eu não estou brincando de pregar. Eu gosto de pregar assim, comendo a palavra. Glória a Deus. Precisa marchar, mas entenda uma coisa: se essa palavra entrar em você, não tem capeta que te pare. O fundamento que é a palavra dá a mim, a você, autoridade na crise para não negociar e entender que ainda que eu não entenda, ainda que a crise reverbere as minhas emoções, o resultado final é um milagre. Chegou na beira do lago. Que loucura.
Pastor Bruno, há quanto tempo tem a inauguração do Alcântara? 9 anos? Essa aqui foi dele. Eu preguei essa mensagem há 9 anos, lá no Alcântara, na inauguração. Bruno me deu esse insight do Espírito. Porque a figura do peixe, a partir do 3º século, a igreja sendo perseguida e ao mesmo tempo crescia, ela institucionalizou a figura do peixe, gravura, marcas, desenho, nas casas, nos comércios. Então quem passasse sabia que ali havia os pequenos cristos, os cristãos. À luz da Bíblia, peixe é a figura do homem. O mar é a nossa história de vida. Cada um aqui tem uma história de vida. Olha para um crente lindo e diga assim: depois eu te conto um pouquinho da minha história. O anzol chamado evangelismo, obediência, fidelidade, está pescando um peixe que está morrendo asfixiado com aquilo que vai resolver teu problema. E esse peixe daria tudo para ter o anzol e a vida que você tem. E você está lamentando da crise que você está vivendo e não resolve. E no mar da vida, se você olhar para o lado, você vai encontrar gente pior. E essa aqui foi do pastor Bruno. Pedro está aprendendo a trazer um homem para o seu nível quando o pesca. Sabe qual é o problema? Você nivela a sua fé pela crise que você passa. Se você entender quem você é, a crise só bateu a sua porta por quem você é. Quem é você? Derrotado. Quem te falou? Mal amado. Quem te falou? Frustrado. Quem te falou? Você é abençoado, amado, realizado. Você pode dar um grito em alguém e dizer assim: acorda. Ela está comendo a palavra. A tela estava assim. Casou sábado. Casou? Que dia é hoje? Lá. Chegou aqui assim. Está fraco nas mãos. O Senhor te dará a vitória, você. Não tenho intimidade, eu estou na intimidade do teu pastor. Conselho em casa, tá? Você crê que ele tem capacidade de falar isso e mais outras coisas? Ah, contigo não? Ah, ele ficou devagar? Eu não consegui ganhar de você. Então é com amor, tá? Carinho, cadê a esposa? Posso ver? Se ela está sorrindo, está sorrindo. Está de sorriso aqui, ó. Valeu a pena, tá? Casamento é porta de prosperidade. Nosso pastor falou aqui hoje. Mas voltemos para concluir essa palavra. Quem perdeu aquela moeda ali? Quer ver uma coisa? Quem que já perdeu brinco, aliança, alguma coisa na praia? Levanta a mão. Achou? Quem achou? Se achar, dá um culto de ação de graça. Por que Jesus mandou Pedro ir para o mar? Porque Jesus já sabe que tem um maluco, beleza, que perdeu alguma coisa e não perdeu. São as conexões do segundo semestre. Você está em julho e Deus vai abrir portas no teu agosto. Você está brigando hoje, o Senhor está dizendo: põe em prática o que eu estou te dizendo. Que aquilo que estava travado até hoje, eu estou usando alguém lá que você nem vai saber quem é. Eu vou botar na história da tua vida pessoas que você nunca viu. Mas é necessário usar o anzol do evangelismo. Domingo agora, você vai chegar aqui com pelo menos uma pessoa dizendo: vamos lá na igreja. Sabe por quê? Porque pode ser um vizinho. Quem tem parentes aqui? Levanta a mão sorrindo.
Pode ser um amigo do condomínio, da comunidade, que está morrendo como aquele peixe asfixiado, que daria tudo para ter a paz que você tem. Então veja Pedro nessa guerra. Que loucura! Ele falou que é o primeiro peixe, eu vou abrir a boca, eu vou encontrar uma moeda para pagar a dívida. E o peixe aqui embaixo dizendo, fala de Jesus para mim, eu estou morrendo nas drogas, na prostituição. E você preocupado com o teu problema. Você está dizendo, eu não posso usar um anzol porque eu não tenho lei para mim. O dia que eu tiver, eu resolvo a vida do outro. Quem te falou que é assim? Olha para esse crente e diga assim, faça dessa crise. Olha do jeito que você falou, você está morto e há 2 meses, tá? Olha como é que você falou. É funeral aqui hoje? Coletivo? Fala com mais alto e diga assim, faça dessa crise. Palco de milagre. Vai orar mais, vai jejuar mais, vai evangelizar mais, vai cantar mais, vai adorar mais. Ó! Pedro pega o peixe, e o peixe está assim. E Pedro está na guerra entre razão e fé. Ele disse para eu abrir a boca, tirar a moeda. É a tomada da nossa vitória. É uma guerra entre razão, realidade e sobrenatural para parar. Segura na mão de alguém e diga assim, é por isso que nós chegamos no segundo semestre. Porque você não desistiu, você acreditou, e por você crer que será possível milagres, milagres, milagres. Mexe, pague. E agora Pedro está vivendo o que o Salmo 126 diz. Pedro está vivendo o que o Salmo 126 diz. Que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo o seu timóteo. Semeou, viveu, chorou no primeiro semestre. Toca na mão de alguém e diga assim, esse segundo semestre é nosso. Você está morto há 3 meses, é para tocar assim. Dá um tapa na mão desse crente e diga assim, o segundo semestre é nosso. Nós vamos orar, vou passar o microfone para o meu amigo, mas eu não posso terminar sem falar porque é que Jesus de antemão disse para ir ao mar, levar o anzol, primeiro peixe, abrir a boca, e Jesus disse assim, pegue um estáter. A dívida era 2 dracmas. É como real e dólar. A dívida é em real, Jesus falou que vai pagar com dólar. Jesus olhou para o câmbio do dia e disse, é prata é a dívida, 2 dracmas. O meu profeta Ageu, há 400 anos atrás, profetizou o seguinte, minha é a prata, você vai entender. Na frente dos cobradores, Jesus disse assim, vai ao mar, lança o anzol, primeiro peixe, abre a boca e pegue um estáter. Qual a diferença de estáter para dracma? Dracma, moeda de prata. Estáter, moeda de ouro. Como se Jesus fosse nos anais da palavra do profeta Ageu, capítulo 2, verso 8. Quando Ageu declarou a Jerusalém, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor olhou o canto do dia e disse assim, a dívida de prata eu vou pagar com ouro. Quanto que era a dívida? 2. Quanto que era a dívida?
são bons de ouvir e comer a palavra. Vamos lá. Quanto que era a dívida? Grita, 2 dracmas. Quanto valia um estáter? 4 dracmas. O que começa no negativo. Fala de novo. Quanto que era a dívida? 2. Quanto vale um estáter, moeda de ouro? 4. O que começou no negativo no primeiro semestre. Dia 31 de dezembro, aonde a central vai se reunir. Você vai lembrar dessa palavra, dizendo: eles estão terminando esse ano com positivo, com positivo. Dá um salto dessa cadeira aí. O que Pedro vai fazer agora, pastor Bruno, não é da cabeça dele. Meus amados pastores, irmãos que aqui estão, o que Pedro vai fazer agora, pagar a dívida, não está acontecendo agora porque o milagre aconteceu no mar. Pedro já saiu do culto com a instrução: vai ao mar, lança um anzol, pega o primeiro peixe e paga por mim, que é a dívida, e paga por ti. Só que Pedro não estava devendo. Por que é que Jesus disse assim: paga por mim e paga por você? Porque é um espírito que visita a geração. Então uma brecha que é fechada aqui, esse espírito vai tentar voltar na próxima geração. Jesus está dizendo: essa guerra nunca mais entra aqui, Pedro. Se antecipa. Ninguém vai pagar boleto dos pais. Ninguém vai pagar pelo pecado da geração passada. Foi por isso que Jesus disse na cara dos cobradores: paga por mim. E se antecipa, paga por mim. Feche os teus olhos. Você não vai ficar na mão de ninguém. O Senhor está trazendo libertação para que você não ande mais segundo a ótica humana. Deus está te libertando da mão dos homens, do sistema, da conspiração, da afronta, da hostilidade, da ameaça. O Senhor te trouxe aqui para te dizer o que eu vou fazer na tua vida nesse segundo semestre. Não depende da crise, depende do Deus. Sim, sim, Ele resolve. Sim, Ele faz milagre. Sim, Ele paga. Sim, Ele salva. Sim, Ele cura. Sim, Ele liberta. Eu creio, porque eu ando por vista, eu ando por fé. O que eu estou liberando é fé. O que eu estou liberando é palavra. Eu tenho autoridade para ligar na terra e o céu responder. Então, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O que começou no negativo terminará no positivo. Jesus está dizendo para você: eu estou antecipando, porque existem tipos de afronta que não podem mais visitar a tua casa. Acaba hoje. Acaba hoje. Eu sinto Deus aqui. Feche os teus olhos. Existem guerras que você lutou durante todo esse tempo. Entrava e saía ano e você lutando. E hoje, nessa noite profética, o Espírito do Senhor me impele a dizer: esse Espírito que visitou a tua casa não volta